Agora eu vou ler Romanos 6. Livre do pecado pela graça. Olha, livre do pecado pela graça. Mas veja bem, para a gente ficar livre, a gente tem que obedecer a Deus. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade e vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvemos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morrer a morte, já não tem domínio sobre ele, porquanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeças às suas paixões, nem ofereça cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas ofereceis-vos a Deus como ressuscitado dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo? O pecado não está mais pela lei, mas está debaixo da graça. O Senhor Jesus Cristo já venceu os nossos pecados, ele já venceu tudo. Mas eu quero que os irmãos tenham entendimento da palavra. Ele venceu todos os pecados, mas a gente não podemos viver em pecado. Está vendo? Porque quem vive no pecado é filho do diabo. Aí quando a gente conhece a palavra de Deus e vive no pecado, a gente não está mais servindo a Deus, está servindo a Satanás.
Aqui, o Senhor Jesus Cristo já venceu os pecados. Na morte dele, ele venceu. Mas nós, para nós vencer com ele, é porque você se batizou, que diz que é aqui, não. Você se batiza em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, mas você tem que viver o que ele pede, para não pecar. Aí você vai ter uma vida normal. Porque todos nós somos pecadores, a gente pega até em pensamento. Mas os pecados que ele fala, esses pecados aí pesados, é um pecado que você não liga para Deus, você quer ver boemia, mulher, é baile, é forró, é prostituição, é praia no meio daquela mulher tudo pelada, e dando onda de conquistador, e desejando mal ao próximo, e fazendo mal para um, jogando, e deitando, enrolando, e fazendo mal para um. Se puder levar vantagem de uma coisa, vai levando vantagem. Prostituição. E o pecado maior é desejar mal ao próximo, fazer mal ao próximo. Aí você tem que ter conhecimento da palavra. E Deus fala disso aqui. Entendeu? Para você ser de Deus, você tem que ir livre do pecado, pela graça. É livre, nós somos livres do pecado pela graça. Mas também a gente não pode estar pecando. Que diremos, pois, se permanecemos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? De modo algum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que praticam? Ele morreu, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andamos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Quer dizer, quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, a gente é o novo homem, somos nova criatura em Cristo Jesus. A gente tem que nascer de novo, deixar tudo de ruim para trás e viver a sua vida normal. Uma vida normal, você pode viver no mundo, no meio do bom, do melhor, e em certos lugares, no restaurante, você pode ir almoçar, pode jantar, pode pegar seu carro e ir onde você quiser. Você tem que ter domínio próprio. Conhecer o mal e o bem e não ficar pecando. Está vendo, meu irmão? Você vai se livrando. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeças às suas paixões. Que a paixão do homem é pouco, por mulher e várias coisas. Se você, meu irmão, fica a inveja, o pior pecado é a inveja. Se você vê uma casa de um irmão seu, ou de qualquer pessoa, olha que casa linda, aí já cresce o olho, aí o diabo já entra na tua mente. Se você vê um carro bom, olha, o fulano tem um carro e eu não tenho, aí já entrou a inveja, aí o diabo entra na sua mente. Você tem que ter o conhecimento de tudo. Não, se ele tem, porque Deus deu para ele. Deus deu para ele, graças a Deus, porque ele tem as suas coisas. E o que eu tenho também foi Deus que me deu, graças a Deus. Quem é? Graças a Deus. Tá vendo, meu irmão?
nem oferecemos cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Nós não podemos oferecer nosso corpo ao pecado. Isso é um membro. Está vendo? Que a gente oferece nosso corpo, aí é um perigo, vive em pecado. Mas oferecer-vos a Deus como ressuscito dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quando a gente oferece nosso corpo a Deus, nossa vida, nosso corpo, o pecado não vai ter domínio sobre nós, não. A gente pode até pecar, mas é pecadinho simples, né? Não olhar, porque o homem é fraco. Passa uma mulher bonita, assim, a gente olha assim. Mulher linda mesmo, caramba, mas a gente tem que, com essa palavra, digo, não, eu renuncio em nome de Jesus. Não serve para mim. Por que eu vou ficar agora desejando a mulher no coração? Tem que fazer isso assim, renuncia em nome de Jesus. Entendeu? Portanto, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei o pecado mais, e sim da graça. A graça tirou muitas coisas. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado não está mais na lei, mas sim da graça. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Graças te dou por tudo. Muito obrigado. Gratidão, meu Pai, pela vida que Deus me dá para mim. Vou fazer 74 anos, meu Pai. Deus me dá mais uns anos de vida aí, tá bom. Graças a Deus. Deus falou para a gente não ter medo da morte. Porque se a gente morrer em Cristo Jesus, lá é muito melhor do que aqui. Quem está se for para o céu, for para Jesus, os braços de Deus, é melhor.